Vamos lá, galera. Vamos para a nossa primeira aulinha de polinômios. Bom, sem muita enrolação, vamos começar aqui logo. Vamos lá. A gente vai falar sobre polinômios. Certo? E para a gente começar direito, vamos definir as coisas, né? Vamos começar devagarzinho, vamos definir tudo para a gente poder entender do que a gente está falando. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é da nossa definição. A gente pode definir o polinômio dizendo essa definição de algumas maneiras diferentes. Mas eu gosto de escrever esse cara assim, ó. Um polinômio nada mais é do que uma função polinomial, tá? Não deixa de ser uma função. É uma função. Então vamos definir esse cara como uma função. Eu tenho uma função P, certo? Que tem um domínio e um contradomínio. Qual é o domínio? C. Qual é o contradomínio? C. Tá? Quem é C? C é o conjunto dos números complexos, né? Só que a gente pode trabalhar em R e R aqui também, tá? Só que a gente perde algumas informações quando a gente faz isso, tá? Só que, normalmente, você utiliza valores do seu domínio reais para poder encontrar valores reais do que está acontecendo com esse cara. Só que, para você trabalhar com algumas raízes, normalmente em equações polinomiais, você trabalha com o conjunto máximo de todos, né? Que é o conjunto dos números complexos. Para quê? Para você poder validar certas coisas, como por exemplo o teorema fundamental da álgebra, que a gente vai falar não nesse vídeo, mas em um próximo. Vamos lá. Eu tenho um polinômio P definido de C em C, tá o quê? Quem é P de x? Tá o quê? P de x é igual ao AN vezes x elevado a n mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1. E assim você vai decaindo o expoente do x até chegar aqui, ó, a 2x ao quadrado, a1 vezes x elevado a 1 mais o a0. Aqui tem um x elevado a 0, mas a gente sabe que x elevado a 0 dá 1, então a gente não precisa escrever esse cara daí, tá? Então a gente pode escrever o nosso polinômio assim. Só que eu também posso melhorar esse cara daqui, porque nunca é bom você escrever uma definição com uma reticência aqui no meio, né? Isso está pouco formal. Eu posso falar, por exemplo, que o meu polinômio P de x é igual a quem? Somatório de k igual a 0 até o k igual a n de quem? Desses termos aqui, ó, certo? Que tem um padrão. É sempre um a alguma coisa vezes x elevado à mesma coisa. Eu estou fazendo k variar de 0 até n, então aqui vai entrar um ak vezes x elevado a k. O que é isso? Faz o k igual a 0. A 0 vezes x elevado a 0. É esse cara daqui. É um somatório. Faz o k igual a 1. Vai aparecer esse termo. Faz o k igual a 2. Vai aparecer o próximo. E assim você conseguiu escrever de uma forma mais concisa, mais coesa, toda essa linha daqui de cima. Então, esse cara daqui é meu polinômio. Mais bonito assim, né? Aí, ó. Esse é o meu polinômio P de x. Tá certo? Essa é a nossa definição. Agora, a gente tem que separar o joio do trigo aqui, né? Dizer quem é quem, porque alguns termos aqui têm nomes especiais. Certo? Quem que é? Quem que são, na verdade? Né? Ó. O A0, A1, A2, até o AN, esses caras daqui, ó, eles são o quê? Os nossos coeficientes. Eles não precisam ser reais.
Eles não precisam ser reais, mas para o nosso estudo eles serão. Nada me impede de criar um polinômio com coeficientes complexos, tá? Mas isso foge muito do nosso escopo. Pode aparecer uma questão assim? Pode. Pode. Mas aí o que vai acontecer? Algumas propriedades que vão ser ditas daqui para frente, elas não serão válidas, tá? Mas fica tranquilo, porque todas as propriedades que eu vou colocar no quadro, eu vou demonstrar e vou definir por quê, tá? Então o que vai acontecer? Quando eu precisar que os coeficientes sejam reais, a gente vai definir isso daí muito bem feito, tá? Então pode ficar tranquilo. Esses caras aqui são os nossos coeficientes, tá? Que para esse início aqui eu posso falar que pertencem aos reais, certo? Meus coeficientes pertencem aos reais, tá bom? Agora, o AN a gente chama de coeficiente dominante ou principal. Por que ele é o dominante ou o principal? Porque é ele quem vai me dizer qual é o grau do polinômio, né? Que é o próximo tópico aqui, tá? O x elevado a n, nesse caso aqui, ó, o n é maior do que o n menos 1, né? Eu estou pegando quem? O maior grau, certo? E o coeficiente do maior grau é o nosso coeficiente dominante. Como é que eu chamo o A0? O A0 não é o nosso termo independente? Ele não depende de x, né? Esse termo daqui não depende de x. Esse daqui já depende. Se eu faço x igual a 1, dá 1. Se eu faço x igual a 2, dá 2 a 1. Aqui não, tá? O A0 é o nosso coeficiente independente. Certo? Esses caras aqui são os nossos coeficientes. Tá bom? O x é a minha variável e pode ser qualquer coisa, né? Complexo. Agora, quem que são esses caras daqui? Ó? Como é que eu chamo esses caras daqui? Concorda que eu chamo cada um deles de expoente? Não é? Aqui tem um umzinho escondido. Expoente. Tá. Se eu olhar para cá, eu não vou conseguir definir o expoente n, o expoente n-1. Olha para cá que fica melhor. Ó. O expoente k. O k, ó, variando de 0 até n, o k pertence aos naturais. O expoente do meu polinômio tem que necessariamente ser um número natural, porque senão eu não considero como um polinômio. É uma função? É, mas não é uma função polinomial. Tá bom? O k pertence aos naturais e esse cara é o nosso expoente. Tá certo? Bom, assim a gente consegue definir o nosso polinômio de uma forma decente. Tá? Agora, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Valor numérico posso escrever aqui valor numérico do polinômio ou valor numérico de p de x, pode ser? O que é o valor numérico de um polinômio? Cara, nada mais é do que você trocar o x por um número, certo? Qual é o valor numérico do polinômio para x igual a 2? Vamos lá. Vamos primeiro colocar um exemplo aqui, ó. Eu tenho como exemplo esse polinômio aqui, ó, p de x igual a, por exemplo, x ao cubo menos 3x mais 4. Pode ser esse cara? Pode. É um polinômio. É? Vamos ver, ó. Quem são os coeficientes aqui, ó? Fala pra mim. Quem são os coeficientes? Ó, o A0 é igual a 4. O A1
eu tenho que procurar o x elevado a 1, né? É esse cara daqui. Quem é o coeficiente dele? Menos 3. Quem é o A2? O A2 é o cara que multiplica o x ao quadrado. O x ao quadrado está aparecendo ali? Não. Por quê? Porque você teve que multiplicar ele por 0 para ele sumir, não foi? Então o A2 é igual a 0. E quem é o A3? Ah, o A3 é 1, porque aqui eu tenho 1 vezes x ao cubo. Então o A3 é igual a 1. Eu já defini aqui, ó, eu consegui compreender quais são os meus coeficientes. A0, A1, A2 e A3. Tá? Esse é o meu polinômio. Qual é o valor numérico de p de x para x igual a 0? Ué, você troca o x por 0. X igual a 0, qual é o valor numérico? É o p de 0, que é igual a 0 ao cubo menos 3 vezes 0 mais 4. Olha que interessante. Quanto é que vale o p de 0? O p de 0 não é igual a 4? Que é exatamente esse cara daqui, não é? E faz todo sentido. Porque quando você troca o x por 0, você vai zerar todo mundo aqui, ó, e vai sobrar só o A0. Tá? Aqui, ó. O p de 0 é sempre igual a A0. Isso vale sempre. Tá? Quanto é que vale o p de 1? O valor numérico do polinômio para x igual a 1. Ó. Você vai trocar o x por 1. E vai ser 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 4. Que dá quanto essa conta? Quanto que dá o p de 1? Ó? 1 mais 4 vai dar 5, menos 3 vai dar 2. Qual é a observação que a gente tem aqui? Ó? Repara só. Se você somar todos os coeficientes aqui, vai dar quanto? 4 com menos 3 vai dar 1. 1 com 0, 1. Com 1, 2. Que é esse cara daqui. Será que tem alguma relação? Tem. É claro que tem. Porque repara só. Se você pensar no polinômio dessa forma, quanto é que vale o p de 1 para um polinômio qualquer? Você não vai trocar o x por 1 aqui, ó? Quanto é que vai dar esse cara? AN. Quanto é que vai dar esse cara? AN menos 1. Quanto é que vai dar o próximo? AN menos 2. Esse daqui, A1. E esse, A0. Quando eu troco o x por 1, ao invés de eu fazer uma soma com algum x diferente de 1 elevado a n, que vai modificar essa quantidade de AN, essa quantidade de AN menos 1, eu estou somando exatamente cada um desses coeficientes. Ó. Então aqui, ó, o que eu posso escrever? O P de 1 é igual ao AN mais o AN menos 1 até o A0. Ou seja, ó, o P de 1 é sempre o quê? A soma de todos os meus coeficientes. O P de 1 é sempre a soma de todos os coeficientes. O P de 1 é sempre a soma de todos os coeficientes. Eu joguei o x igual a 0 e o x igual a 1 justamente porque eu tinha essas duas propriedades aqui, eu queria mostrar para vocês, tá? Só que você poderia trocar por qualquer valor, né? Qualquer número você pode trocar. Agora, esse aí não ficou bom, né? Mais um. Vamos pegar um outro aqui, ó. Pegar um outro exemplo aqui para ter um valor numérico bom. P de x igual a x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2. Tá? Esse polinômio é completo? Não, né? Por quê? Porque o termo do x elevado a 1 está faltando aqui. Né? Mas olha que interessante. Se eu quisesse calcular o valor numérico para x igual a 1, o que ia acontecer aqui? Ó? Eu ia fazer o x igual a 1 e ia calcular ó, o p de 1
vale quanto? 1 a quarta, 1. É a soma dos coeficientes, não é? 1 menos 1, mais 2 menos 2. Quanto é que dá essa conta? Tá claro que vai dar zero, né? 0 mais 0, 0. O P de 1, nesse caso, é igual a zero. Tá? Então, se eu troquei o x por 1 e eu zerei o polinômio, significa que nesse caso o 1 é raiz. Ó. Portanto, 1 é raiz do polinômio. Então já é um novo conceito, né? O conceito de raiz polinomial. O que é a raiz polinomial, então? É o valor de x tal que p de x é igual a zero. Né? Aqui, ó. x0 é raiz de p se e somente se p de x0 é igual a zero. Concorda com isso? Quando que um número vai ser raiz de um polinômio? Quando eu trocar o x por ele e zerar, né? É isso que está acontecendo aí. Tá bom? Posso apagar aqui? Acho que eu posso, né? Você vai dar uma pausa no vídeo. Eu posso fazer o que eu quiser agora. Bom, beleza. A gente já viu a definição e o valor numérico do polinômio. O que é interessante a gente ver agora? O grau. Grau de p de x, polinômio. Igual eu escrevi ali, ó. Tá sendo grau, ó. É grau. Quem que é o grau do meu polinômio? O grau do meu polinômio nada mais é do que o termo, nada mais é do que o valor do expoente do coeficiente dominante. É o maior valor do expoente que aparece no meu polinômio aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu tenho esse polinômio aqui, ó. P de x igual a x à quarta menos 4x mais 2. Por exemplo, quem é o grau do polinômio P? Como é que eu escrevo grau? Eu posso fazer assim, ó. O grau. O nome dessa letra é D-Rho, né? É uma letra grega. É quase um D, tá? Mas é um pouco mais desenhado. Grau do polinômio P é igual a 4, nesse caso daqui. Tá? Agora, existe uma outra forma de você escrever esse cara também, né? Tanto faz você escrever assim ou escrever assim, ó. Você bota um GR de grau, grau de P, igual a 4. É evidente que isso aqui tá um pouquinho acochambrado, né? Tá certo escrever assim? Tá. Mas é aquela coisa, né? Não é em todas as línguas que grau começa com GR. Então, como a matemática é uma linguagem universal, a linguagem correta é essa daqui, né? Mas a gente dá uma acochambrada aqui porque todo mundo vai entender que grau de P também pode ser escrito assim. Tá bom? Bom, vamos passar agora para as nossas operações básicas, né? O que são as operações básicas? Eu tenho que saber somar polinômio, eu tenho que saber subtrair polinômio, eu tenho que saber multiplicar polinômio e dividir polinômio, tá? Somar, subtrair e multiplicar é mole, tá? Vamos começar aqui devagarzinho. Operações. Com polinômios. Vamos lá. Cara, o que você tem que fazer aqui? Você tem que operar os polinômios, certo? Como é que você vai fazer isso?
agrupando tudo aquilo que tem mesmo grau, certo? Quando você está tratando de soma e subtração. Multiplicação, o que você vai fazer? Você vai aplicar a distributiva. Calma que vai dar tudo certo. Olha só, eu vou colocar aqui 3 polinômios só para a gente poder dar uma brincada. Vou falar aqui, ó. Eu tenho p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Esse é um polinômio. Tá? Aí eu vou definir agora um outro polinômio, que eu vou chamar de outra letra, né? Porque na verdade você não é obrigado a chamar o polinômio de p de x. Posso chamar de qualquer coisa. Aqui, ó. Tem um outro aqui, ó, que é o q de x, igual a, sei lá, x ao quadrado mais 4x menos 5. E eu tenho aqui um r de x, que é igual a quem? Vou botar aqui menos x ao cubo mais, tá, menos x ao quadrado mais x mais 2. Pode ser? Esses 3 polinômios aí já são suficientes para a gente poder trabalhar com as nossas operações. Tá? Beleza. Deixa esses caras aqui quietinhos. E vamos começar ali do outro lado. Vou apagar, tá? Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, dá uma comentada aí no vídeo, tá? Vai falando que não ficou claro. E se você entendeu, comenta também. Fala aí, entendi. Tá tranquilo. Gostei. Tá bom? Vamos lá. Mas se você gostou, é claro que você vai curtir o vídeo, né? Aqui. Bom, operações. Vamos começar aqui, ó. A minha primeira operação, que é a soma ou subtração, tá? Posso falar dos dois juntos. Porque na verdade é a mesma coisa, né? Subtrair não é somar com simétrico? Então você está falando da mesma coisa. Aqui, ó. Antes de mais nada, vamos identificar o grau desses polinômios aqui? Olha só. Qual é o grau de P? O grau de P é igual a 3. Qual é o grau de Q? O grau de Q é igual a 2. E o grau de R é igual a 3. Certo? Esses são os graus de cada um desses polinômios aqui. Bom, vamos lá. Aí aqui, eu vou somar o P com o Q. Ó. Quanto é que vai dar? Cara, é só fazer a conta. P de x mais Q de x. Quanto que vai dar? Vai ser esse cara mais esse, ó. Eu vou ter aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1. E eu vou somar com o quê? Que é esse cara daqui. X ao quadrado mais 4x menos 5. X ao quadrado mais 4x menos 5. É isso que você vai fazer, ó. Somar um polinômio com o outro. Ah, e se eu tivesse que subtrair? Bom, aí você não ia somar, você ia subtrair. E o que aconteceu com esses caras aqui? Quem está positivo vai ficar negativo e quem está negativo vai ficar positivo. E o que você está fazendo? Está somando com o simétrico. Tá? Aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar a resposta da soma. Tá? Quanto que vale P mais Q? Bom, com x ao cubo só tem esse cara daqui, não é? Então vou ficar com x ao cubo. 2x ao quadrado. Tem x ao quadrado aqui? Tem. Aqui, ó. 2 com 1 dá 3. Mais 3x ao quadrado. Menos x com mais 4x. Mais 3x. E aqui, ó. 1 mais menos 5. Menos 4.
certo? E esse é o meu polinômio P mais Q. Eu posso representar esse cara daqui, ó, assim, ó. P mais Q de x. Também posso representar assim, tá? Repara só. Qual é o grau da soma? Ah, o grau da soma aqui, ó. Deu 3. Não deu 3? Aí você podia cair num erro aqui, ó. Ah, então quer dizer que o grau da minha soma vai ser sempre o maior grau entre os polinômios, né? O grau da subtração também vai ser sempre o maior grau entre os polinômios. Isso não é verdade. Por quê? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, e somar o P com o R, o que vai acontecer? Você vai ter x3 mais 2x2 menos x mais 1. Somado com quem? Menos x3 menos x2, ó. Menos x3 menos x2. Mais x mais 2. E aí, ó, olha o que vai acontecer aqui. Você não vai cancelar o x3 daqui com o x3 daqui? Então, o grau da sua soma não vai ser 3. Por quê? Não vai ter mais esse cara daqui, ó. Quanto que dá o resultado dessa conta? P de x mais R de x. Nesse caso, ó, 2x2 menos x2. x2 menos x mais x. Cancelou também. Sorte. Não precisava cancelar. E agora eu tenho 1 mais 3. Perdão. 1 mais 2, 3, né? Certo? Esse aqui é o meu polinômio. P mais R. Certo? Então, ó, quem é o grau de P mais R? Ah, nesse caso o grau deu 2, né? O grau deu 2. E não é nem o grau de P, nem o grau de R. Tá? Porque o grau dos dois era 3, né? E a minha soma deu um grau menor do que os dois. O que você pode concluir? O que você de fato pode escrever que seja verdadeiro? Você pode falar isso aqui, ó. Portanto, o grau de P mais Q, ele é menor ou igual a esse cara daqui, ó. Vou tirar esses parênteses aqui, que eles não servem muito, né? Eles só tem uma letra, não preciso colocar o parênteses. Grau de P, grau de Q. O que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que o grau da soma ele é menor ou igual ao máximo desse conjunto aqui. O que é o máximo desse conjunto? É o maior valor entre o grau de P e o grau de Q. Certo? Então eu estou falando que o grau da soma é menor ou igual ao maior grau que tem ali. Pode ser igual? Pode, desde que ele não se cancele. Tá? Mas se cancelar, eu vou ter um grau menor. Por isso que esse cara é menor ou igual ao máximo. Tá? É isso que você precisa saber com relação à soma e subtração de polinômios. A multiplicação, o que vai acontecer aqui? Ó? Acho que dá pra gente fazer nesse finalzinho. E guarda o resto para divisão. A multiplicação o que vai acontecer aqui? Cara, ó, eu não vou fazer a conta. Eu vou pegar esse cara com esse aqui, ó. P e Q. P de x vezes Q de x. Quanto é que vai dar? Ué, vai ser o primeiro vezes o segundo, ó. x3 mais 2x2 menos x mais 1 vezes o outro. Eu não estou chamando... Eu não estou multiplicando pelo Q, né? Então vai ser esse cara aqui, ó. x2 mais 4x menos 5. E é isso daí. Certo? Esse é meu produto. É minha multiplicação entre dois polinômios.
tá? Repara no seguinte aqui, ó. Independentemente do que vai acontecer, né? Porque eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? Essa distributiva. Com o x ao cubo, depois com o x ao quadrado, depois com o x e depois com 1. Tá? Eu vou fazer a conta, é só isso que tem que fazer, a conta. Só que, o que é importante aqui, ó? Repara que quando você multiplicar esse x3, que é o grau, que é o x elevado ao grau do polinômio p, e multiplicar pelo x2, que é o grau, que é o... Mesma coisa, né? É o x elevado ao grau do polinômio q. O que vai acontecer? Não vai aparecer aqui para você, ó, um x elevado a 5, que é 3 mais 2, e depois, ó, vai aparecer mais um monte de coisa aqui no meio, e eu sei que o termo independente vai ser 1 vezes menos 5, né? Então aqui vai ter alguma coisa x4, alguma coisa x3, alguma coisa x2, menos 1. Menos 5, perdão. Certo? E aqui sim, você pode realmente igualar as coisas. Igualar o quê? Ué, eu posso falar que o grau do produto é igual à soma dos graus. Isso aqui você realmente pode dizer. Tá? Isso. Deixa eu colocar de vermelho aqui a parte de cima para ficar tudo igual. Esse é o meu toque aparecendo. O que estava escrito aqui? Que o grau da soma ele era menor ou igual ao máximo desse conjunto aqui, ó. Certo? Pessoal, é isso aí. Multiplicação soma e subtração. Tá bom? Vamos guardar vamos fazer um vídeo só com divisão, porque é um assunto um pouquinho mais chatinho. Tem o método das chaves, tem outras coisas que são importantes dizer. Então a gente vai ficar por aqui. Tá bom? A gente conseguiu falar da definição do polinômio, valor numérico, grau e algumas operações e as consequências do que acontece com esses graus aqui ou dessas operações. Beleza, gente? É isso daí. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!